Missionário, tu que levas a mensagem aos perdidos que perecem sem ter luz. Levas paz, levas consolo e perdão. Levas também saúde em nome de Jesus. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Preciosos são teus pés, ó mensageiro, que percorrem a seara a semear, quer por terra, quer na imensidão dos mares, ou pelos ares, estás sempre a viajar. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Em viagens perigosas segue agora, nas cidades, nos sertões, onde encontrar uma alma que libertação almeja. Foste chamado para Cristo anunciar. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Yeshua. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento da salvação. Yeshua HaMashiach, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé no ungido, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Digam graças a Deus, digam glória a Deus. Observe que o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, ele traz pontos difíceis de se entender para alguns que não têm o entendimento, conhecimento das Escrituras e principalmente não têm a unção divina, magnificentíssima do Espírito Santo de Deus, que de forma inerrante escreveu, inspirou e é o que discerne aquilo que de forma inspirada foi escrita através de homens falhos, errantes, porém convertidos e não mais transgressores ou pecadores da palavra de Deus. Porque todo ser humano sobre a face da terra tem falhas, tem erros, e a grande maioria, além das suas falhas e dos seus erros, vivem na prática do pecado. Outros vivem na transgressão e outros vivem na rebeldia. Pecado se dá às pessoas que não têm conhecimento da verdade, da justiça e do juízo escrito e estabelecido de forma inerrante, imutável e indestrutível, que são as Sagradas Escrituras, desde o primeiro livro do começo, Gênesis, até o seu último livro, que é a porta do começo para todos aqueles que no seu Filho creram, se converteram por arrependimento das suas más obras sobre a face da terra. Então, quando nós nos convertermos e nos convertemos ao Filho do Homem, com arrependimento dos nossos pecados, então nos arrependemos porque veio a nós o conhecimento da palavra de Deus, que nos revelam os nossos pecados pela força e magnificência da lei, dos mandamentos, que tornou de forma excessiva o poder do pecado, pois sem lei não há pecado, e sem pecado não há punição da lei, porque quem vive debaixo da graça vive em obediência à lei, e por isso está livre da lei pela morte dos seus corpos sobre a face da terra para o pecado. Então, quando vemos o apóstolo Paulo falando a respeito do zelo, a
igreja e a justiça divina, mesmo que ele, ao seu testemunho, conta quando foi perseguidor, quando maltratou, quando atingiu, quando fez homens e mulheres na sua ira e ignorância da fé blasfemarem contra a sua fé no Filho de Deus, que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele em si mesmo passou a sofrer as perseguições, as difamações, as depredações da sua própria nação judaica, por ter se convertido àqueles que dantes também se converteram, fazendo parte do reino de Deus, do reino celestial entre os filhos dos homens. Por isso que o reino de Deus e a palavra de Deus é luz em meio a um mundo corrupto e morto no maligno. Mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele vivia, ele temia ao Deus dos céus, mas não como Deus desejava. Aqueles homens não usavam de misericórdia, não usavam de compaixão, não usavam de piedade. Eram tão zelosos da lei, segundo o fariseísmo, que eles aplicavam a lei sem dó e sem misericórdia, principalmente contra aqueles que eram transgressores da lei, por eles acharem que eram seita messiânica quando se pronunciava, falava, pregava-se e ensinava em todos os lugares, inclusive no próprio templo, a respeito do que Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, os havia ensinado. Paulo, quando caiu na real, ele percebeu que ele tinha tudo, porém ele não tinha nada. Ele tinha status, ele tinha estudo, ele tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, ele se formou e alcançou o auge do seu tempo. Ele era um poliglota, mas ele não tinha a conclusão das Escrituras dentro de si mesmo, que era a presença de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, porque está escrito que o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo é a última porta de escape para todos os seres humanos que desejam salvar-se desta geração incrédula, adúltera, profana, idólatra, corrupta, corrompida em seus pecados, em seus valores, em seu ritmo social de vida, dizendo viver, porém, como escravos, presos debaixo do jugo do diabo, alimentando os seus corpos mortais somente com as coisas dessa vida, sem arrependimento por incredulidade à justiça divina, dado para que todo aquele que nele crê seja justificado por Deus, reconciliados por Deus,
pelo cumprimento divino de Cristo, a justiça divina, quando pela terra passou. Ele nasceu, cresceu, nasceu de novo da água e do Espírito, pois ele era homem mortal, ele era um homem que tinha vindo em carne, deixou a sua glória, deixou o seu principado, deixou a sua imortalidade no reino celeste e veio ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, esse homem conseguiu vencer porque ele nasceu da água e do Espírito. Aos 12 anos de idade, ele tinha passado aproximadamente 3 dias longe de Maria, pregando e ensinando no templo, junto aos doutores, e os doutores admiravam-no por causa da grande sabedoria que havia sobre ele. Ele não só conhecia as leis, mas ele também aplicava com o entendimento, com sabedoria, com conhecimento, porque nós sabemos que todos os judeus, eles desde pequeno são ensinados, instruídos e sabem a trajetória e a história, desde que o Senhor seu Deus chamou Abraão até os ter tirado da terra do Egito, das mãos de Faraó, da casa da servidão e da escravidão, trazendo salvação através do seu servo Moshe, para os conduzir à terra prometida, que aponta para a vida eterna, a vida que não passa, a vida que não para, a vida que não traz mais morte, dor, destruição, prometidas pelo próprio Deus com a terra de Canaã. Então Yeshua, ele se vê à beira do Rio Jordão, cumprindo o novo nascimento, que era a justiça de Deus. Por isso, no Evangelho de João, no seu capítulo 3, verso 3, ele diz a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino dos céus. Em outras palavras, vocês têm a lei e os mandamentos e não se converteram a essa água viva que o Pai vos deu. Vocês deveriam ter nascido da água, que é a palavra viva dada pelo Criador através de Moshe, e do Espírito que estava disponível. Haja vista que quando o Senhor dividiu do Espírito que estava em Moshe para com os demais 70 homens que ajudariam Moshe a carregar e a levar as cargas e a levar as preocupações e a julgar o povo de Israel dentro das suas necessidades. Então o Espírito Sagrado de Deus, o Espírito do próprio Deus estava disponível ao povo de Israel, aos filhos de Israel, mas eles não tinham tempo para Deus. Eles não tinham preocupação com essa vida espiritual. Tudo deles era levado de forma literal. Eles queriam viver a glória de Deus como os outros povos viviam a glória dos seus deuses pagãos. E Deus queria viver em comunhão, Deus queria viver dentro dos seus
filhos de Israel, dentro dos israelitas, colocar a si mesmo do seu próprio interior, do seu próprio espírito, para que a comunhão entre Deus e os israelitas fosse completa. Mas eles queriam viver a religiosidade sagrada e divina de forma só literal, só racional, e não sobrenatural, como alguns deles viveram. Haja vista que Abraão, Jacó, haja vista que Moshe, Josué e todos os demais que nós conhecemos que tiveram vida com Deus e experiências incríveis dentro de um sobrenatural. Então o apóstolo Paulo, ele fala: reputei-o perda por Cristo, pelo ungido. Em outras palavras, tudo me era importante, mas eu percebi que eu tinha tudo, parecia ser tudo, parecia estar vivendo tudo, porém eu não tinha nada, porque pelo conhecimento das sagradas letras percebi que me conduziam para o ungido, para o Messias. E quando eu conheci o Messias de perto, de luz, de ouvir o próprio Messias falar comigo, então percebi que eu não tinha nada mesmo tendo tudo, que eu não era nada mesmo sendo tudo, e que eu não iria alcançar nada se eu desperdiçasse tão grande salvação, que para mim já era tudo, e que Cristo é tudo em nós, segundo a imagem daquele que nos criou e nos chamou e nos transportou do império das trevas, do mundo, do engano, da infelicidade, para o reino do Filho do seu amor, que é a imagem de Deus entre os homens. Então nós podemos ver, aleluia, reclama labaxandarabacalabaxandarabacalabaço, ripalabaxandarabacalabaxandarabacalabaço, como os judeus rejeitam. E Paulo, como pregoeiro da justiça divina, pregoeiro das escrituras sagradas, ele pregava tanto aos judeus como aos gentios, tanto aos crentes como aos incrédulos, tanto aos santos como aos profanos, idólatras, feiticeiros e todos quantos ele podia alcançar para os libertar do império das trevas, do mundo invisível dos mortos, para o mundo invisível dos vivos, do mundo invisível das trevas, para o mundo invisível da luz, naquele que era a luz do mundo e que veio trazer salvação a todos os homens. Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem. Por isso está escrito em Isaías, no capítulo 65, a partir do 1º versículo, diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Aqui está mostrando que as bênçãos dos filhos da promessa passou a ser as bênçãos de todos quantos clamarem, buscarem e desejarem a presença de Deus, porque está escrito: eis que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então está escrito: fui buscados pelos que
não perguntavam por mim. Exemplo disso, quando nós vemos Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10, um homem que era gentio, um homem que não era filho da promessa, senão romano, mas que era um homem temente, que quando conheceu as Escrituras Sagradas, se rendeu ao Deus dos judeus, se rendeu ao Deus dos céus, se rendeu ao Deus que arrancou seu povo com mão forte do mundo, da terra, da idolatria e da escravidão e do trabalho escravo para Faraó. Então esse homem era temente, zeloso, a ponto de ele buscar com tamanha veemência a vontade e a salvação em Deus, que um anjo aparece-lhe à hora nona, às 3 da tarde, quando ali ele orava ao Deus dos céus e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas ou ofertas têm chegado, têm subido à memória do Eterno. Olha que se cumpre em Cornélio o que está escrito na palavra de Deus: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então todos os que estão em Deus precisam entrar pela porta que é o seu filho. Não adianta as pessoas quererem o pai e rejeitar o filho, querer o filho e desprezar o pai, porque está escrito que ninguém vem ao pai senão pelo filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Está escrito que aqueles que ouvem a voz, a mim também me ouvem, e aqueles que não vos ouvem, a mim não me ouvem, e não ouvem também aquele que me enviou. Então ninguém pode ter o novo se não tiver o antigo. Ninguém pode ter o antigo, guardar o antigo, se não vier pelo novo. Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, que Cristo é a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, disse a salvação. Então, quando os judeus em rebeldia desprezam e rejeitam o filho, eles estavam desprezando também o pai. E todo o rito judaico, mosaico que eles viviam, praticavam e exercia de acordo a Tanakh, a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, se tornaram em nada. Porque quem não tem o filho não tem também o seu pai. E quem não vem pelo filho não encontra o pai. Então está escrito que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Em outras palavras, Deus pegou os filhos da promessa e os gentios, os que eram os que tinham direito pela promessa de Abraão, a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus, e Deus unificou tudo isso. E tanto os judeus como os gentios, tanto os filhos da promessa como os estrangeiros, estão encerrados debaixo da desobediência. Por isso vem a palavra que todos pecaram, transgrediram, se fizeram inúteis e distantes, e destituídos estão da glória de Deus. Então, tanto os judeus como os gentios necessitam agora de render-se ao Filho do Homem como seu Senhor, para se reconciliar com Deus e ser justificado das suas transgressões pelo apagar dos seus pecados, quando lavados, quando purificados pela água viva da palavra de Deus e
no sangue do Cordeiro, que não só limpa, como branqueia cada ser humano dos seus pecados. Xedarabacalabaxandarabacalambaçu. Da última trombeta, eu hei de ver o dissipar do véu. Os anjos cantam com muita alegria, é chegado o dia, Jesus vem do céu. Os anjos cantam com muita alegria, é chegado o dia, Jesus vem do céu. Alvorecer deste grandioso dia, que para o crente jubiloso é. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Avante, soldados de Cristo, nesta batalha ninguém fracassar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. A igreja Deus é amor, é cheia do poder de Deus. A igreja Deus é amor, é cheia do poder de Deus. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Eu vim aqui buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber.